com você. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Eu convido para passar aqui a irmã Verinha, irmã Vera, para deixar aqui aquilo que Deus preparou ao coração dela para entregar ao nosso coração. E a igreja deu uma salva de palmas bem forte em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. Bluetooth desconectado. Glória a Deus. A presença do Senhor está aqui nesse Amém, lugar. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dar uma palavra para vocês no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. 18. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Lucas, no capítulo 18. Aqui. Lucas 18. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Amém, Jesus. E vamos pedir a presença do Senhor. Amém? Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor. Glorioso e poderoso Deus, Sim, meu Deus. Criador dos céus e da terra, Tu és, Senhor. Queremos entrar na Tua presença, Pai, Sim, meu Deus. e que a Tua palavra hoje seja dada aqui nesse lugar e que entre no coração de cada um dos irmãos, entre também no meu coração. Sim, meu Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus, ensina-me, Senhor. Ensina-me, Espírito Santo, Sim, meu Deus. a dar a Tua mensagem, porque eu também estou aprendendo a cada dia. Sim, meu Deus. E que a cada dia, cada um venha a ser melhor, nos faça melhor a cada dia, Senhor. Sim, meu Deus. E que cada um de nós diminua a cada dia, para que o Senhor venha a crescer em nós. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, Glória. nos ensina, Senhor, e ajuda-me a entregar essa mensagem hoje. E assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Glória a Amém. Deus. Amém, Jesus. Capítulo 18. Essa parábola aqui, irmãos, a parábola diz aqui do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola. Jesus contou uma parábola sobre o dever. Essa parábola é sobre isso. É sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa é a mensagem de hoje. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Jesus diz assim: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. E ia ter com ele dizendo:
Faze-me justiça contra o meu adversário. Amém, Jesus. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo, o juiz: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? As palavras de Jesus. Irmãos, antes de dar essa mensagem aqui, eu queria falar para vocês, porque essa mensagem aqui é sobre um juiz iníquo, que não respeitava homem nenhum na face da terra e que não temia Deus. Era um homem mau. E aqui fala também de uma viúva, que ali persistia, por isso que essa mensagem é sobre perseverança e orar, é sobre a fé. Amém, Jesus. Amém? Amém. E essa viúva, ela ia ali todos os dias ali, incomodar aquele juiz para que ele julgasse a causa dela. Por que Jesus falou de uma viúva aqui nessa parábola? E agora eu quero falar para vocês primeiro, antes da mensagem, para nós entendermos como que eram as viúvas naquela época. Na época lá do Velho Testamento, como eram as viúvas. O marido era responsável legal pela esposa, e a sua morte deixava a viúva sem amparo legal. A viúva dependia do trabalho do marido para o seu sustento, e a sua morte a deixava sem recurso. Ou seja, naquela época, a mulher não trabalhava, não é como hoje, que geralmente quase toda mulher trabalha fora, ajuda no sustento da casa, tem seu salário. Naquela época a mulher era excluída. Ali quem mandava ali era o marido, quem sustentava era o marido. Elas não tinham renda nenhuma. E a sua morte, a morte do marido, deixava ela sem recurso. As viúvas sem filho adulto, porque quando morria o marido, se ela tivesse filho adulto, eram os filhos que ficavam sustentando aquela viúva. Né? Assim, pastor? Amém. As viúvas sem filhos adultos que pudessem sustentá-las eram exploradas, podendo se tornar mendigas ou até escravas. E as mais pobres e idosas eram as mais desprezadas. Irmãos, nós também temos aqui no Novo Testamento a viúva de Naim, da cidade de Naim, que está lá em Lucas, lá no capítulo 7. Jesus, a palavra diz que Jesus ia entrando na cidade de Naim, com seus discípulos, e lá na porta da cidade vinha vindo um esquife. E ali vinha uma viúva chorando a morte do único filho. E Jesus ia entrando. Jesus teve compaixão daquela mulher, porque Jesus sabia que ela era viúva, desamparada, já havia perdido o seu filho, o seu marido, e agora perde o seu filho. Agora a gente imagina o sofrimento daquela viúva, que ela carregava ali no coração aquele momento ali. Perdeu o seu esposo e depois perde o seu filho, ou seja, fica sozinha no mundo. E Jesus, sabendo disso,
Jesus moveu-se de grande compaixão, fala a palavra, e ressuscitou o seu filho. Quando ele viu aquela mulher chorando, ele disse: não chore, mulher. E ele falou para o rapaz, aqui não fala a idade, mas diz mancebo. A gente acredita que seja um adolescente, um jovem. E o menino levantou. Aleluia. E ele entregou o filho vivo para a Glória mulher. a Deus. Olha que maravilha isso Glória aí, a irmãos. Deus. Porque Jesus teve compaixão. Sim. Jesus sabia como que era a vida de uma viúva. Agora, para entrar aqui nessa passagem aqui fala que essa viúva, ela incomodava o juiz todos os dias. Ela ia lá e dizia: Senhor juiz, eu quero que tu julgue a minha causa. O juiz não dava importância nenhuma para ela. Por quê? Até por ela ser viúva, pobre, o juiz não dava nenhum caso para ela. Irmãos, essa viúva, ela era pobre, ela não tinha recurso, a gente não sabia qual é a causa, que não fala, qual a causa que ela queria que o juiz julgasse. De repente poderia ser, como ela ficou viúva, talvez não tivesse ninguém, talvez tivessem tirado as terras dela, tomado a casa dela, alguma coisa assim. E ela queria que o juiz julgasse essa causa dela. Amém, Jesus. Então ela importunava, ou seja, ela insistia, porque é isso a mensagem, perseverar. Amém. Essa mulher perseverou. Ela ia lá e dizia, ela batia lá na casa do juiz, vamos supor que fosse isso, e dizia: Senhor juiz, tu não vai julgar minha causa? Ele nem dava importância nenhuma. No outro dia ela ia de novo. E no outro dia ela ia de novo. E no outro dia de novo ela perseverava, porque ela queria a causa dela julgada. Por que Jesus coloca nessa parábola uma viúva? Porque ela não tinha recurso. Para que depois não falassem: mas o juiz julgou essa causa porque essa aí era uma mulher influente. Era uma mulher de posses. Mas essa mulher, ela não era nenhuma princesa, nenhuma mulher influente. Ela não tinha nem um advogado para cuidar da causa dela. Ela mesma foi de corpo presente e pedir que julgasse essa causa dela. Ela não tinha nada. Porque se ela fosse uma mulher influente, ela podia mandar um advogado no lugar dela, nem precisava sair de casa. Mas por ela ser essa viúva, uma viúva pobre, ela começou a incomodar aquele juiz. Até o ponto que o juiz falou: eu não aguento mais essa mulher batendo na minha porta todos os dias. Eu não aguento mais ouvir a voz dessa mulher pedindo para me julgar. O que eu vou fazer? Mesmo que eu não respeite homem nenhum, nem tema Deus, mas eu vou julgar a causa dela, para ela parar de me importunar. E assim o juiz deu a causa para ela. Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, qual era o alimento que fazia com que ela perseverasse todos os dias? Qual era o combustível que fazia ela ir lá todos os dias e perseverar? Para que ela não descansasse e não desistisse. E esse combustível era a fé. Ela foi lá somente com a fé de que o juiz iria julgar aquela causa. Por isso que aqui, no versículo 8 aqui de Lucas, diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aqui no 7 diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que clamam a Ele de dia e de noite ainda, que tardio para com eles. É isso que Deus quer de nós, que a gente persevere em oração. Porque às vezes nós temos uma causa, irmãos, e às vezes a pessoa ora um dia, 2 dias, uma semana e desiste. Eu não vou orar mais, eu vou desistir porque Deus não vai, até agora não me atendeu. Desistiu, não é isso. Não é orar um dia, uma semana, um mês, ou porque a gente vem na igreja, entregamos a vida para Jesus e vamos descansar, não. A oração tem que ser sempre, todos os dias. Orar sem cessar, perseverar. E Deus vai dar a causa aquela que a gente precisa. Amém, Jesus. Mas também tem que ver o que nós vamos pedir para Deus. Porque às vezes nós pedimos algo em benefício só de nós, só nosso. Um pedido egoísta, que vai favorecer a nossa vida, mas vai prejudicar outros. Oh, meu Deus. E esse tipo de súplica, de oração, o Senhor não vai atender. O Senhor sabe o que está no nosso coração, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, para a gente não perseverar, irmãos. Essa mulher, ela perseverou porque ela tinha fé. E no final dessa parábola, aqui, no versículo 8, irmãos, aqui diz, no 7. No 5. Todavia, como essa viúva me molesta, vou repetir, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Amém. Ainda que tardio para com eles, pois eu digo-vos, que depressa lhe fará justiça. Amém. Ponto. Aqui diz ponto. Glória a Deus. Aqui terminou a parábola. Mas aí ele deixa uma pergunta muito forte para nós. Oh, meu Deus, é verdade. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Oh, meu Deus. Quando o Senhor vier, achará fé no nosso coração? A fé igual dessa viúva aqui? Achará perseverança no nosso coração? Jesus fez essa pergunta aqui, bem forte. Logo quando termina a parábola, então ele diz, se quando o homem, o Filho do Homem vier, porventura, encontrará fé na terra? Oh, meu Jesus. Irmãos, cada dia a fé do homem vai diminuindo, cada dia. A fé da igreja também vai diminuindo. São poucos aqueles que perseveram. Por isso que o Senhor disse, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Por isso que nós temos que ser persistentes. Amém, Jesus. E essa parábola é sobre isso, irmãos. Para a gente perseverar em oração. Mesmo que as coisas não estão dando certo para nós, não vamos desistir por causa disso. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Essa parábola aqui, ela é sobre isso. Irmãos, às vezes, nós que estamos na igreja, que nós já nos batizamos, nós já entregamos a vida para Jesus. Isso significa que nós somos uma nova criatura. Glória a Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui nesse mundo, como Jesus falou, mas nós não pertencemos mais ao mundo. Nós vivemos aqui porque nós temos fôlego de vida. Nós temos a nossa família, o nosso trabalho, nossos afazeres, mas agora nós somos separados do mundo. Aleluia. Porque nós aceitamos Jesus e nós somos uma nova criatura. Aleluia. Amém? Então, tudo aquilo que pertence ao mundo
não nos pertence mais. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Mas tem muito cristão que já entregou a sua vida para Jesus, já se batizou, isso a gente conhece muitos. Mas no momento que começa a vir as tribulações, que começa a vir as lutas, os problemas, aquela pessoa ora só um pouquinho, não conseguiu nada do Senhor, não obteve nenhum resultado. Então ela desiste. O que ela diz? Eu vou voltar lá para o mundo. Porque quando eu estava lá no mundo, não tinha tantos problemas assim. Aí aquelas pessoas voltam para o mundo de novo. Igual aquele povo que o Moisés tirou do Egito para levar para a terra prometida que o Senhor tinha prometido. E aí quando começou a aparecer as dificuldades, o que eles disseram? Se rebelaram contra Moisés e disseram, mas nós queremos voltar para o Egito. Não creram, não perseveraram naquilo que o Senhor tinha prometido. Irmãos, eu vou ler para vocês aqui, mas não precisa vocês procurarem. Vou ver se eu acho aqui. Em Números. Em Números, capítulo 14. Números. Nós já sabemos aqui, irmãos, que Moisés, ele enviou 12 homens, 12, para espiar a terra, aquela terra de Canaã, a terra que o Senhor tinha prometido para eles. E o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Amém. Amém? Amém. Então Moisés mandou 12 homens para espiar aquela terra. E Moisés disse assim, vocês vão lá e fiquem um tempo lá naquela terra. Lá. Eles ficaram 40 dias observando aquela terra. E o Moisés disse para eles assim, vocês observam como é que é aquela terra. Vamos observar tudo, aquela terra que o Senhor nos prometeu. Vamos ver como é que é aquela terra. Se aquela terra é boa, se ela é ruim, se é uma terra produtiva. Olhem como é que é, observem como é que é o povo lá daquela terra. Se é povo numeroso, se é um povo bom ou ruim, se é grande, numeroso. Essa foi a ordem que Moisés deu. E eles foram. E ficaram 40 dias espiando aquela terra, observando, que era para trazer a resposta para Moisés. Entre esses 2 homens estava Caleb e Josué. Josué era um servo ali, fiel ali de Moisés. Tanto é que quando Moisés morreu, o Senhor incumbiu Josué de levar o povo, de passar o Jordão e de levar o povo. Ele teve essa responsabilidade depois. Glória a Deus, Jesus. Então eles foram lá, eles espiaram a terra. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. E aí eles voltaram e disseram para Moisés assim, aquela terra pode até ser uma terra boa, mas nós não devemos entrar naquela terra lá. Porque aquela terra lá habitam gigantes, homens enormes. A gente observou isso. Que olhando para aqueles homens e olhando para nós somos como gafanhotos, de tão pequenininhos. Ou seja, eles temeram. E eles disseram, a gente não deve entrar naquela terra. Mas o Senhor tinha prometido aquela terra. E aí, eles diziam uns aos outros, no capítulo 14, aqui no 4, diz assim, levantemos um capitão. Eles não queriam mais saber de Moisés. E voltemos para o Egito. É como eu falei aqui, de pessoas que já aceitaram Jesus e quando vêm as tribulações, vêm os problemas, eles desistem e querem voltar para o mundo, não querem mais buscar o Senhor. E aqui, igual esse povo aqui,
Deus sustentou esse povo, mandando maná, saindo água da rocha para eles, mandavam codornas, caía do céu para alimentar, porque eles reclamavam que já estavam enjoados daquele pão, daquele maná, que eles queriam carne. Tudo isso o Senhor fez por eles. E eles não perseveraram. Irmãos, mas 2 daqueles homens, daqueles espias, aqueles 2, olha só, Josué, no versículo 6, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Somente os 2. Aleluia. Se o Senhor, esses 2 falaram, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará ela, uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles já o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Ou seja, só aqueles 2 dos 12 que foram espiar aquela terra, que foram perseverantes, que tiveram fé, que acreditaram que aquela era a promessa do Senhor, entrar naquela terra. Glória a Deus. Irmãos, aqui no mesmo 14, no versículo 30, então o Senhor fala para aquela gente. O Senhor diz: não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Somente Calebe e Josué. Porque Deus viu que eles eram perseverantes, que eles tinham fé. Então somente eles entraram naquela terra prometida. Amém. E aqui, se vocês lerem mais adiante, vocês vão perceber que aqueles outros 10, eles infamaram a terra. Eles contaminaram todo aquele povo, dizendo: não, mas não entre lá naquela terra, não deem conversa com Moisés, porque aquela terra lá é uma terra de gigante, porque a gente não pode entrar lá. Contaminou o coração de toda a congregação. Oh, meu Deus. E a palavra diz que aqueles 10 homens que foram negativos, que contaminaram todo o povo, morreram lá no deserto por pragas. Esse foi o castigo, porque eles não creram na promessa do Senhor. E somente Calebe e somente Josué entraram naquela terra prometida. Irmãos, o conselho que eu dou para vocês, esse conselho para vocês e para mim também, não é porque eu estou dando aqui a palavra para vocês que eu sou forte. Eu estou aprendendo a cada dia com cada um de vocês aqui. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. E eu tenho pedido a cada dia que o Senhor me dê sabedoria, que o Espírito Santo me dê sabedoria. Cada vez que eu vier aqui para entregar uma palavra, que o Senhor me dê sabedoria para entregar essa palavra para vocês. Amém, Jesus. Que essa palavra venha da boca do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, o conselho que eu dou para vocês: não vamos baixar a cabeça para o problema. Vamos nos ajoelhar, baixar a nossa cabeça para o Senhor. Amém. Para o Senhor. Amém? Vamos orar sempre, mesmo que venham as dificuldades. Todos nós temos dificuldades, temos problemas. Tem dias que estamos abatidos, tristes. Isso acontece comigo também. Tem dias que eu estou muito abatida, irmãos. Ontem, eu orei 3 vezes no dia. Eu orei pela manhã, eu orei às 2 horas, e depois eu orei de noite, e 4 horas da manhã eu levantei para orar. Amém. Glória. E digo para vocês que não façam
a vontade da carne prevalecer. Sim. Todos nós sabemos que a vontade da carne é bem forte, principalmente quando nós acordamos de madrugada, que o Senhor nos acorda para a gente orar e a gente não quer orar. Aí a gente fica acordado. Eu acho que já aconteceu com cada um de vocês. Porque comigo aconteceu várias vezes, até agora. Agora aconteceu. Deu me acordar de madrugada, não consigo dormir e viro para um lado, viro para o outro. Quero tentar dormir de novo. Estou com preguiça de levantar para orar. Mas eu não consigo dormir. E o Espírito Santo fica ali. Levanta, levanta para orar. E a vontade da carne é mais forte. E está frio. E eu estou com o meu corpo relaxado. Parece que a gente fica anestesiada. Não consegue levantar. Daqui a pouco eu levanto da cama e falo em voz alta lá no meu quarto. Não vou fazer prevalecer a vontade da carne. Aleluia! Glória a Deus. Eu digo isso para Deus, irmãos. Então eu levanto e faço a minha oração. Oro por várias pessoas que às vezes nem sabem que a gente está na madrugada orando por elas. Amém, Jesus. Eu oro por cada um de vocês aqui, irmãos. Glória a Deus. Eu peço que o Senhor renove a fé de cada um de vocês e que vocês sejam sempre perseverantes. Glória a Que Deus. vocês são fiéis, que aqui toda quinta, todo domingo vocês estão aqui. Glória a Deus. Então eu oro e peço para Deus que Deus renove a fé de vocês. Amém. E eu oro pelos hospitais ali na madrugada, pelos doentes, pelo pastor Xavier, pela sua família, por essa congregação. Que aqui sempre esteja a presença de Deus. Amém, irmão? Não vamos querer retroceder e voltar para o mundo de novo. Amém, Jesus. Essa parábola aqui, que o Senhor nos deu sobre essa viúva aqui, sobre o juízo, é sobre isso. É sobre perseverar. Por isso que ele falou ali no versículo 8, bem no final. E quando vier o homem, o Filho do Homem, quando vier o Senhor Jesus, será que ele vai encontrar essa mesma fé que tinha essa viúva? Que ela perseverou, até o juiz cansar e dizer, eu vou dar causa para essa mulher parar de me incomodar. Só que o Senhor não vai dizer isso para a gente. Eu vou dar a causa ali pro seu Agapito, pro seu Renato, para ele parar de me incomodar. O Senhor não vai dizer isso para parar de me incomodar, porque Ele quer que a gente persevere com Ele, que a gente ore sempre. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Aleluia. Irmão, cada vez que nós usamos a nossa fé, cada vez que a gente persevera em oração e súplica, o nome do Senhor é glorificado. Glória, Amém, irmãos? Vamos perseverar e colocar a nossa fé em ação, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Irmãos, o que Jesus está querendo dizer? Que aquele juiz, sendo mau, não respeitava homem nenhum e não temia Deus. Ele deu a causa para aquela mulher, que aquela mulher era uma infeliz, uma viúva pobre, como diz hoje, que não tinha era nem beira. E ele deu a causa para aquela mulher. Quanto mais o Senhor que nos ama, que é o nosso Criador, que nos criou a sua imagem e semelhança, e que enviou, como o pastor falou agora há pouco, enviou o seu único Filho para morrer por todos nós, pecadores. De tão grande é o amor dele por nós, a misericórdia. Glória a Deus. Como não vai julgar nossa causa? Amém, irmão? Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para terminar, eu digo aqui faço um pedido aqui para vocês, que quando a gente receber um exemplo, o pastor Xavier manda uma mensagem no WhatsApp para nós,
irmã Vera, o irmão Renato, o irmão Antônio, a irmã Genesi, ore por tal fulana que está precisando de oração, está no hospital, vai fazer um exame, está doente. Não vamos descansar, ficar sossegados ali. Agora eu estou fazendo tal coisa. De noite, vamos supor que ele pediu essa oração de manhã. De noite, na hora da minha oração, eu oro por essa pessoa. Não façam isso. Oh, meu Deus, é verdade. Irmãos, Meu Deus. é um conselho vindo de Deus isso. Amém, Jesus. Se aquela pessoa está precisando de uma oração, se nós formos orar por aquela pessoa, o Senhor vai atender nossa oração só lá pela noite, pode ser tarde demais. Sim, meu Deus, é verdade. Porque a oração do justo, ela pode muito e tem os seus efeitos, a palavra diz. E Deus escuta a oração do justo. Amém. Então, quando pedirmos uma oração por alguém, na mesma hora a gente vai lá para o nosso cantinho de oração. Não sei qual é o cantinho de oração de vocês. É o meu lá, é o meu quarto. Muitas vezes, de manhã eu olho ali a mensagem do pastor Xavier, irmã Vera, eu lhe peço ajuda em oração por tal pessoa. Na mesma hora ali, eu coloco o celular ali e já vou lá para o meu quarto. E lá eu me ajoelho, e lá eu clamo pelo nome daquela pessoa. E digo para ele, Senhor, eu estou colocando o nome dessa pessoa que o pastor Xavier me pediu oração. Eu entrego no teu altar o nome dela, porque eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem é, eu não sei se é jovem, se é idosa, eu não sei. Mas tu conhece, tu sabe quem é. Amém. Então é isso que nós temos que fazer. E vamos ser perseverantes em oração, irmão. Quando acordarmos de madrugada, vamos levantar e vamos orar. Porque quando eu faço isso, quando eu levanto, quando eu vou orar de madrugada, a hora que eu vou deitar, eu sinto uma paz, um sossego, como se fosse uma missão cumprida. Eu fiz aquilo que agradou o Senhor, mas que não agradou a carne, mas agradou o Espírito. Amém, Amém, irmão? Amém. Essa é a mensagem, irmãos. Que vocês possam guardar essa mensagem no coração. Amém. Sobre a fé, sobre orar sempre e sobre perseverar sempre. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é bom em todo o tempo. Dê uma salva de palmas bem forte, duradoura ao Senhor.